Podíamos colocar uma sessão musical em vez do lúdico com o Fraga todos os dias, nas quintas-feiras. Aí o Fraga fazer uma palhinha de manhã. A gente tira o lúdico e coloca o Fraga. Tranquilo, a voz de cantor de blues fica melhor ainda. Isso aí parece a voz de um radialista de uma rádio chamada Rádio Mauá AM, lá de Tuparandi, no Rio Grande do Sul, de manhã cedo. O Tuparandi acorda. Gaúcho sempre tem essas manias de lembrar da terra natal. Tem que lembrar, Tuparandi tinha 15 mil habitantes, agora está com 9. Alguém tem que lembrar antes que seja esquecida. Ela tinha 15 mil e agora tem, depois que você saiu, caiu a metade. A minha aula é sobre o hipogonadismo masculino, atriz Daniel Lacerda, a referência ao Guideline Europeu de 2020. Vamos falar primeiro de epidemiologia, incidência. Em homens da meia idade, ela chega de 2,1% a 12,8%. Em outro estudo demonstrando que homens de 40 a 79 anos, ela varia de 2,1% a 5,7%. Incidência em idade avançada, com pacientes com obesidade, comorbidades e problemas de saúde. Bom, o papel da testosterona na saúde reprodutiva masculina. Então, a testosterona ela é produzida principalmente no testículo nadenal. Vai fazer, então, a puberdade, a fertilidade, a função sexual, a formação muscular, composição corporal, mineralização óssea, metabolismo das gorduras e funções cognitivas do paciente. Fisiologia, né? Então, na 12ª semana de gestação, ao desenvolvimento dos testículos fetais, a expressão de múltiplos Y e os genes SOX. O testículo fetal ele vai produzir então 3 hormônios, né? Testosterona, insulina-like peptídeo 3, o hormônio antimuleriano, né? A testosterona ela vai fazer a estabilização dos ductos de Wolff, a formação do epidídimo, canal diferente da vesícula seminal. O hormônio antimuleriano vai fazer a regressão dos ductos de Miller. A insulina peptídeo 3, o hormônio antimuleriano e a testosterona vão regular a descida testicular. Mantendo aí ela vai aumentar a produção, ela vai fazer o desenvolvimento da próstata, do pênis e do escroto. Nesses tecidos que eu falei agora, a testosterona, a partir da 5-alfa-redutase, vai se transformar em dihidrotestosterona. E a testosterona e a dihidrotestosterona vão fazer o crescimento do pênis e ativação do receptor de andrógeno. A dihidrotestosterona é uma formulação mais potente até mesmo que a testosterona. Bom, aqui só uma imagem, né, relatando tudo que eu falei. Então, a pituitária e fetal, fazendo LH e FSH. Então, ali os hormônios, né, então seria o INSL3 e o hormônio antimuleriano. E ali a descida testicular, a ativação da alfa-5-redutase e toda a cadeia. Bom, falando sobre a fisiologia ainda, falando agora sobre a puberdade, a testosterona ela é feita então, no intratesticular, ela inicia e mantém a espermatogênese, ela inibe a apoptose das células germinativas. Se o paciente tiver abuso excessivo de testosterona, já no começo do guideline ele já fala que pode ter supressão então das gonadotrofinas, esse paciente vai desenvolver então um número reduzido de espermatócitos e uma hipospermatogênese. Bom, a testosterona ela não atua diretamente nas células germinativas, então ela atua através das células secretórias na expressão do estrogênio. E a aromatase vai atuar na testosterona, transformando em estradiol, e esse estradiol que é essencial para a mineralização óssea no sexo masculino. O controle da produção da testosterona no feto no HCG, e no paciente pós o nascimento no hormônio luteinizante. Bom, falando em fisiologia, o receptor andrógeno, no período fetal, a testosterona vai aumentar o número de receptores andrógenos, vai aumentar o número de células com receptores andrógenos, vai aumentar o número de receptores andrógenos em cada célula. O gene dos receptores andrógenos se localiza no cromossomo X, e defeitos da mutação desse gene vão fazer maior formação do desenvolvimento sexual masculino, feminilização testicular ou baixa virilização.
Vamos falando sobre a etiologia. Então, o hipogonadismo ele pode ser por insuficiência testicular ou por ruptura no eixo hipotálamo-hipófise gonadal, né? A classificação ela é de acordo com o nível do distúrbio, né? Então, o distúrbio pode ser nos testículos, seria hipogonadismo primário, no hipotálamo-hipófise, seria hipogonadismo secundário, pode ser no hipotálamo-hipófise e gônada, que seria aquele hipogonadismo de início de idade mais adulta, né? E pode ser também de órgãos-alvo, né? De andrógenos com a resistência aos andrógenos, né? Então, o hipogonadismo masculino de origem testicular, então o primário, ele é o mais frequente. Esse paciente vai ter o que nos exames dele? Vai ter diminuição da testosterona e aumento das gonadotrofinas. Ele vai ter prejuízo na espermatogênese. Ele pode ter infertilidade e nos pacientes com infertilidade, esse hipogonadismo representa 32%. As formas mais comuns são a síndrome de Klinefelter, afeta 2% da população masculina, e nos tumores testiculares, tumores de células germinativas, então, que são os mais comuns em jovens após a puberdade. Bom, aqui só as causas de deficiência, né, de hipogonadismo primário, então, a não decídua do testículo, uma orquite viral inespecífica, até trauma, ele escreve ali, então, entre outros. Bom, a classificação. Então, falando sobre hipogonadismo agora secundário. O hipogonadismo, então, agora falando do hipofisário, seria prolactinomas, entre outros. Pode causar também infertilidade. A fertilidade pode ser restaurada por estimulação hormonal. As formas mais frequentes seria a hiperprolactinemia. Então, seriam os adenomas hipofisários secretores de prolactina, prolactinoma. Pode ser induzido por droga. As causas também podem ser por insuficiência renal ou hipotireoidismo. E os níveis de testosterona podem ser normais, apesar da presença do prolactinoma. Isso ele fala para a gente não poder esquecer. O hipogonadismo é hipogonadotrófico congênito isolado, que antes também era chamado de hipogonadismo idiopático. E a síndrome de Kalman, que é o hipogonadismo hipogonadotrófico com anosmia, que é uma determinação genética, a prevalência de 1 para 10 mil. Então, aqui só as formas de hipogonadismo secundário, né? Então, hiperprolactinemia, os adenomas de hipófise, entre outros. Bom, agora falando sobre o hipogonadismo do início da idade adulta, então ele vai ter uma insuficiência testicular primária e secundária combinada, resultando em níveis baixos de testosterona e níveis variados de gonadotrofina. E falando ali agora sobre o hipogonadismo masculino devido à deficiência dos órgãos-alvos, né? Então, existe um defeito no receptor andrógeno, que vai ter uma insensibilidade à testosterona, e isso pode ser completo, parcial ou mínima, né? Além disso, tem a síndrome de Reinfeldstein, atrofia muscular de bulbo espinhal, que é a doença de Kennedy, e ou também pode ser por deficiência de 5-alfa-redutase. Bom, aqui só recomendações, né? Ele falando que você sempre tem que pesquisar FSH e LH para avaliar qual forma está apresentando. Aqui só demonstrando um gráfico, então mostrando o FSH, o LH, seus feedbacks, né? A testosterona fazendo feedback negativo ou positivo, né? Na pituitária e no hipotálamo. Com avaliação diagnóstica. Então, o paciente vai ter sinais e sintomas persistentes de deficiência de androgênio. A testosterona tem que estar baixa, em pelo menos. Essa aqui é a tabela, são os sintomas clínicos sugestivos de androgênio. Os sinais e sintomas clínicos assim mais evidentes, então ginecomastia, obesidade, daí sintomas sexuais, então disfunção erétil, entre outros. Até os sintomas cognitivos ali embaixo. Os sintomas mais prevalentes do hipogonadismo masculino, então, nos homens idosos, seria a redução do desejo sexual e da atividade sexual, a disfunção erétil, perda do vigor, da mudança no humor. Geralmente, a obesidade acompanha esses pacientes. O soro, para você fazer o teste nesses pacientes, ele deve ser colhido pela manhã, em 2 horários. Ele fala até na guideline fazer às 7 às 11 da manhã, e ele não pode ter uma variação maior que 20%. Se ele tiver, você vai ter que testar a testosterona livre desse paciente.
Geralmente, um hipogonadismo primário, no início ele vai apresentar uma testosterona normal e só vai ter elevação de LH. Então, ele é um quadro subclínico ainda, né? Já está demonstrando que o LH está tendo que subir para a testosterona estar no nível normal. O LH também, só para falar do coleta, ele deve ser feito para dar o diagnóstico, 2 dosagens em 30 dias. Bom, levantando então a história do paciente, então o hipogonadismo, então se é um hipogonadismo de início precoce, o paciente vai ter ausência, um mínimo desenvolvimento puberal, então ele sugere fortemente o hipogonadismo secundário, né? O hipogonadismo na idade adulta, esse paciente vai apresentar disfunção sexual, obesidade, perda de vigor, né? Levantando a história, você vai ter que avaliar no paciente, né, no paciente, se ele tem doenças sistêmicas, desnutrição, doença aguda em curso, fármacos com corticosteroides, maconha, se ele usa drogas, né, opiáceos ou álcool, tratamento prévio com testosterona e abuso de anabolizantes, né. O exame físico, você tem que avaliar o IMC, relação cintura-quadril, ver os pelos corporais, queda de cabelo, padrão masculino, e a ginecomastia, além do tamanho do pênis, tamanho testicular e toque retal também para avaliar a próstata. Bom, aqui só alguns sinais e sintomas que sugerem o hipogonadismo de início pré-puberal. Então, seria uma puberdade retardada, testículos pequenos, criptorquidia, ginecomastia, entre outros. Bom, aqui só mostrando as recomendações, que eu já falei, a maioria delas. Então, é para você fazer o exame sempre pela manhã. E esse exame, você deve ser feito, idealmente, né? Ele fala para fazer um às 7 e outro às 11 da manhã. Você deve repetir a testosterona. Esse exame não deve ser feito só numa ocasião, então deve ser repetido 2 vezes, entre outras indicações de forte relevância que ele fala aqui. Bom, as consequências clínicas do hipogonadismo, a deficiência androgênica pré-natal. Então, na deficiência androgênica pré-natal vai ter um desenvolvimento genital anormal, variando de hipospádia, que seria uma coisa mais simples, a uma genitália externa feminina com testículo intraabdominal. Geralmente o diagnóstico é precoce, mas se ele tem uma lesão, se ele tem um quadro mais leve, o diagnóstico pode ser realizado só na puberdade. A deficiência androgênica de início pré-puberal. Então, na puberdade, ele vai ter aumento das gonadotrophinas, aumento do volume testicular, ativação da espermatogênese, aumento do testosterona. E esse paciente vai desenvolver as características sexuais secundárias. E nesses pacientes, ele vai ter, então, uma puberdade tardia, que seria, então, caracterizado como ausência do aumento testicular aos 14 anos. Essa definição, ele descreve que é uma definição estatística, e você não pode, então, levar ela unicamente para dizer que o paciente com 14 anos, se ele não tem o desenvolvimento do testículo ou genital adequado, ele é realmente um paciente com hipogonadismo. Então, o hipogonadismo de início na idade adulta, esse paciente vai ter deficiência de testosterona, ele vai ter um desenvolvimento puberal normal, depende de causa subjacente, né, que vai gerar esse hipogonadismo. Ele vai ter um declínio da função gonadal, pode ser gradual ou parcial, e a etiologia dele, claro, é multifatorial. Ele descreve também ali o hipogonadismo do diabetes tipo 2, fala que no paciente diabético tem alta prevalência de hipogonadismo. Esses pacientes, eles vão, em 70% deles, eles vão ter disfunção erétil, né, no diabetes tipo 2, mas desses 70% com disfunção erétil, 30% vão apresentar um grau de hipogonadismo. A terapia com testosterona isolada pode ser insuficiente nesses pacientes. A combinação de inibidores de fosfodiesterase 5, né, pode ser necessária, mas a testosterona pode dar uma ajuda aí também. As recomendações para rastrear a deficiência de testosterona apenas em homens adultos, com sinais e sintomas múltiplos, com disfunção testicular com mais de 50 anos de idade, baixa testosterona deve ser rastreado para osteoporose. O tratamento, o manejo da doença agora, falando sobre o tratamento com testosterona, você deve, ele visa, né, restaurar a testosterona para a faixa fisiológica,
se o paciente sintomático, né? Você vai restaurar as funções fisiológicas dependentes de andrógenos, então vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar na função sexual, para uma melhora da força muscular e densidade mineral óssea. Aqui só uma tabela com as contraindicações e com as indicações do tratamento com testosterona. Então, em pacientes com disfunção sexual, com baixa testosterona, não respondentes aos PDI-5, então ela é indicada. Nos pacientes com hipopituitarismo, então, desses mais importantes, né, nas contraindicações, pacientes que têm câncer de mama, hematócrito maior que 54%, 0,54%, e insuficiência cardíaca grave, não podem usar esse tipo de medicação, entre os outros ali, que eu não vou citar todos. Bom, os benefícios, então, dos tratamentos. Então, o paciente com hipogonadismo hipogonadotrófico congênito, o tratamento ele é indicado, ele é feito com HCG e FSH, ou tratamento com GnRH pulsátil. Ele vai induzir, então, a puberdade nesses pacientes, restaurar a fertilidade, na maioria dos casos, e vai normalizar também a mineralização óssea. Se o paciente não tem desejo de prole, você pode partir direto para testosterona para esse paciente, né? Só nesse caso. No hipogonadismo de início de idade adulta, o tratamento com testosterona vai ter melhora dos sintomas, orientar sempre redução de peso, modificação do estilo de vida, melhora esse paciente com a medicação vai ter melhora da densidade óssea, melhora do MC e melhora do perfil lipídico. Com a disfunção sexual e o tratamento com a testosterona, então na disfunção sexual, 23 a 36% dos homens com disfunção sexual são hipogonadais. Não houve um efeito significativo na função erétil, o uso só de testosterona, e nos pacientes com testosterona em níveis adequados, ele é muito pouco eficaz, o uso da testosterona. Então, os PDI-5, eles são mais indicados nesses pacientes com hipogonadismo, né? Ele fala também sobre controvérsias, que a testosterona, eu falo alguns estudos falando que a testosterona aumenta a sensibilização para os PDI-5 e deixariam eles mais eficazes, mas mostra artigos controversos quanto a essa questão. E ele descreve que em comparação testosterona e os PDI-5 são mais eficazes. Aqui só mostrando de volta as recomendações que ele dá, e sumário de evidência, né? Então, melhor no estilo de vida, a redução de peso e da obesidade, ela deve ser indicada antes para o paciente, antes dele use testosterona, porque não adianta ele só usar testosterona, ele tem que mudar os hábitos. E em pacientes com hipogonadismo e disfunção erétil, você deve começar com o inibidor da fosfodiesterase 5 e depois tentar a testosterona junto, se ele não estiver respondendo bem a essa medicação. Bom, início de tratamento, então, com os análogos, né, e com a testosterona, você vai usar sempre com as medicações com ação curta, e depois você vai partir para as de depósito de ação prolongada, porque você não sabe se esse paciente vai ter uma reação, se ele vai responder bem ao tratamento. Os agentes disponíveis são as preparações orais, injetáveis musculares, gel transdérmico, e a escolha deve ser conjunta médico e paciente. Agora, vou falar sobre eles. Então, as preparações pode ser um decanato de testosterona, é oral, mais amplamente utilizado e mais seguro. Raramente causa aumento dos níveis de testosterona fora da faixa média. Raramente está associado a efeitos colaterais e também tem a injeção de 3 em 3 meses dessa medicação. Os eventos adversos e reações adversas são de 12% a 6% desses eventos. Ele pode ter aumento do hematócrito, elevação do PSA, dor no local de injeção, se for injetável, e não vai ter um aumento os estudos demonstram que não tem aumento no câncer de próstata em pacientes que usam essa medicação. O cipionato e enantato de testosterona é uma injeção intramuscular de curta ação, 2 a 3 semanas. As flutuações na testosterona sérica ela vai subir para níveis subnormais, então essa medicação não é tão boa quanto a anterior. Tem maior incidência de eritrocitose e ela deve ser usada com cautela na população de risco, que seria diabetes tipo 2, fumantes, obesos e condições trombofílicas. A testosterona transdérmica, então é um gel de 1 a 2%, ela vai manter esse uniforme em 24 horas,
vai ter risco de transferência interpessoal, então se você ter contato com outra pessoa com esse contato da pele, pode ter eventos adversos leves a moderados, e sugere esse cuidado de titulação e dosagem, porque mesmo sendo transdérmico, pode fazer testosterona suprafisiológico só com essa medicação. E lembrar que em pacientes com MC alto, você deve aumentar a dose, porque a obesidade parece afetar a farmacodinâmica dessas medicações e diminuir sua ação. Bom, falando sobre o hipogonadismo e a infertilidade, a testosterona exógena, então, ela vai reduzir a produção de testosterona endógena, fazendo aquele feedback negativo que eu já comentei anteriormente. Se o paciente tem um hipogonadismo mais a baixa fertilidade, o tratamento de indicação seria o HCG. Se ele tem um secundário, e deve saber que o HCG a longo prazo não se tem estudos suficientes sobre o seu efeito terapêutico e sobre seus efeitos adversos. Bom, só falando sobre a testosterona e as suas vantagens e desvantagens. Aqui são algumas recomendações que ele dá. Então, não use uma terapia com testosterona em pacientes com infertilidade masculina ou desejo de filho, né? Que ele vai suprimir a espermatogênese. E use apenas esse tratamento com gonadotrofina cônica humana para pacientes hipogonadotróficos e hipogonadais com tratamento simultâneo para fertilidade. Então, pacientes que querem ter tratamento fértil, entre outras as recomendações. Então, os fatores de risco no tratamento com testosterona seria câncer de mama no masculino, é menos de 1%, é um câncer raro. Ele então, é uma contraindicação em homens com histórico de câncer. O câncer de próstata, a terapia com testosterona não aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. O tratamento é contraindicado só em câncer de próstatas avançados. Tem bastante controvérsia aqui nessa área, falando sobre pacientes com histórico de câncer de próstata, sem evidência de doença ativa. Ele discute, mostrando artigos falando que poderia se usar testosterona e outros relatando que não se poderia. Bom, sobre doenças cardiovasculares, a testosterona endógena na faixa normal, ela diminui o risco de mortalidades. Os efeitos benéficos dela também são nos fatores de risco cardiovascular. Ela deve ser usada que já tem doença cardiovascular pré-existente, então, mas nesses pacientes os níveis de testosterona não devem exceder a faixa normal diária. O hematócrito não deve exceder 0,54%. Se ele exceder, ele é um fator de risco de Framingham, né, para o cardíaco. Insuficiência cardíaca também é contraindicado, pacientes com insuficiência cardíaca grave, porque ele vai reter líquido e vai fazer exacerbação. Se ele tem insuficiência cardíaca moderada, classe 3, NIA, pode se beneficiar de dose baixa de testosterona e a apneia do sono. Tem alguns estudos, mas sem evidências consistentes para falar alguma coisa sobre isso. O hipogonadismo, agora falando sobre os fatores de risco, né, testosterona, o hipogonadismo induzido por esteroides anabolizantes em pacientes com hipogonadismo polonotrófico, por supressão de feedback do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Então, vai ter inibição da liberação pulsátil do GNRH e queda subsequente do LH e FSH. A duração da supressão ela é variável, né? Pode ser tratada com HCG e moduladores seletivos de receptor de estrógeno, e as gonadotrofinas vão se normalizar, geralmente, né? Não se sabe exatamente quando que vai se normalizar, mas geralmente em 13 a 24 semanas, e a testosterona sérica vai se normalizar só depois de 16 semanas. Bom, aqui só mais um sumário de evidência, né? Relatando que não há evidência substantiva de que o tratamento com testosterona, quando substituído para a faixa fisiológica normal, esteja relacionado com o desenvolvimento de evento cardiovascular, né? E entre outras evidências. Aqui são mais algumas recomendações para fazer, então, uma avaliação hematológica, cardiovascular, de mama e de próstata dos pacientes antes do início do tratamento. Deve-se monitorar também a testosterona, hematócrito, hemoglobina dos pacientes e o PSA durante o tratamento com testosterona, entre outras recomendações. E por último aqui, só do acompanhamento.
O paciente ele deve ser avaliado com testosterona de 3, 6 e 12 meses e após anual. E os pacientes devem ser avaliados também 3, 6, 12 meses com PSA, né? E homens com doenças cardiovasculares, com sintomas cardiovasculares antes de iniciar o tratamento. É isso. Que a gente teve no reposição de testosterona. Deixa um microfone só aberto aí. Eu me lembro, professor, a gente tolerava uma hematócrito ali de até 50, 45 a 50 a gente tolerava, né? E acima de 55 era uma contraindicação absoluta, né? E eu me lembro de um caso que o paciente retornou no ambulatório com um hematócrito perto dos 60, e onde a gente suspendeu e pediu um pedido de consulta aí para hematologia para considerar fazer uma sangria. Isso é mais ou menos isso. Então, o nível de segurança do hematócrito até 54, né? Acima disso, você pode tomar alguma atitude. A minha conduta é assim: se esse paciente ele realmente é beneficiado da reposição, está fazendo bem para ele, vale a pena, às vezes, fazer sangria. E existem alguns estudos que mostram que a forma tópica eleva menos, né? Então, você pode mudar também, se esse paciente está subindo hematócrito, você pode mudar a maneira de reposição. Tá. Então, professor, respondendo aí, baseado no que eu escutei e no que a gente considera, é que o paciente que teve um tumor de próstata tratado ou que não tem tumor de próstata, ele pode tratar. O que não tem tumor de próstata, ele não vai estar em risco aumentado de ter um tumor de próstata por causa da reposição de testosterona. E o que tinha um tumor que foi tratado, também, em teoria, pode repor, né? Tem bastante controvérsia em questão do tempo, quanto tempo depois, né? O guideline, o tumor localmente avançado ou metastático. Eu fico muito receoso de usar a testosterona num paciente com tumor de baixo risco que tenha tumor. Minha opinião, acho que eu não usaria. Até porque a gente sabe, né, os chefes já falaram várias vezes aí na reunião aí também, esse paciente que não tem testosterona não tem câncer de próstata, né? Então tem essa relação causal aí direta, né? Então, mas em teoria, né, nos guidelines fala até para poder usar no paciente com um tumor de baixo risco e na vigilância ativa. De próstata, não existe uma evidência importante que contraindique, né? Mas aparentemente nos pacientes de baixo risco a gente está autorizado a repor testosterona. Quanto ao tempo que a gente deve esperar após o tratamento, isso aí ainda não está certo. Eu, na minha prática clínica, eu uso pelo menos 6 meses. Viu, Gustavo? Eu quero perguntar uma coisa para vocês aí, antes de fechar aí o Aranha. Qual que é a relação aí do clomifeno e se existe alguma indicação de clomifeno no paciente com hipogonadismo no nosso mercado? Bom, com relação a tua pergunta do clomifeno, acho que é uma pergunta bastante propícia. Tudo depende de qual que é a causa desse hipogonadismo, né? Então, se a gente tem um hipogonadismo, um hipogonadismo que a gente julga que seja um hipogonadismo secundário, que não seja um hipogonadismo secundário puramente central de alteração, que não seja um calmo, alguma coisa assim, a gente pode tentar fazer uma reposição inicial com clomifeno, né? É importante que, assim, quando a gente propõe uma reposição com clomifeno, a gente tem que ter ideia de que esse LH ele tem que estar um LH normal, tá? Se o LH estiver estourando, né, essa reposição com clomifeno ela não vai ser efetiva, porque justamente o clomifeno ele é um antiestrogênico central e ele vai agir justamente no sentido de aumentar o LH, né?
Esse aumento do LH ele vai estimular mais as células de Leydig e vai aumentar a produção endógena de testosterona do paciente, né? Então, o LH ele é uma ótima opção para reposição, desde que o LH esteja nos níveis de normalidade, né? O pessoal fala que o LH tem que estar abaixo de 10, tem que estar abaixo de 9, para você ter uma reposição com clomifeno de um modo um pouco mais efetivo, né? Entretanto, a reposição com clomifeno, ela não costuma ser tão clinicamente efetiva do ponto de vista de sintomatologia do que a reposição com a testosterona exógena, né? Então, assim, a gente vai usar o clomifeno mais naqueles casos onde a gente não quer que o paciente tenha uma inibição do eixo e a gente quer um aumento da testosterona, né? Então, aqueles pacientes que estão em idade reprodutiva, que ainda têm desejo de prole, né? Então, esses pacientes eles não podem, de forma alguma, receber testosterona exógena, né? Especialmente as formulações injetáveis, por conta da inibição de eixo. Então, o clomifeno ele é uma ótima alternativa, especialmente nesses pacientes que a gente deseja preservar a fertilidade. Tipo, Gustavo, como manejar um paciente assim que chega lá no consultório com o cara 1.500, 2.000 de testosterona lá e mais preocupado com a musculatura dele, com a performance, enfim. Como manejar isso? Como é que você pode titular isso, reduzir a dose, manejar isso? Porque às vezes o LH está zerado, está totalmente inibido. Como é que a gente podia fazer isso aí? Primeiro, então, as duas perguntas. A primeira seria a absorção oral da testosterona, se isso é realmente efetivo, e a segunda, como abordar esses pacientes que ao contrário do hipogonadismo, é o inverso, né? Eles são hipergonádicos e por altas doses de testosterona. Só para permitir eu complementar a pergunta do Luiz, que ainda os nutrólogos falam para o paciente que vão dar um inibidor da aromatase, que isso protege o testículo e ele não vai ter efeito nenhum. Só para botar ordem aí na casa aí, o pessoal, por favor, o problema é a metabolização hepática. O microfone. Então, as formulações orais, elas foram as primeiras a ser descritas, a ser feitas, né? As primeiras a surgirem. Talvez por isso o Daniel falou que elas são amplamente utilizadas. Elas foram utilizadas por um período de tempo e elas caíram em desuso, elas foram proscritas, porque a metabolização hepática acaba trazendo um dano importante, né? Vocês vão lembrar aí dos pacientes que usavam esteroides há um tempo atrás e faziam muito, até tumor hepático. Enfim, em 2019, surgiu no mercado americano uma nova formulação oral chamada Jatenzo, tá? Que é tomado um comprimido de 12 em 12 horas. Então, é uma maneira de se repor por via oral. Essa formulação ela foi modificada, então a metabolização acaba sendo um pouco diferente, ela não dá esses efeitos colaterais hepáticos importantes, né? Existe uma formulação bucal também, nos Estados Unidos, e, se não me engano, na Austrália, chamada extraiente. Então, como se fosse um microadesivo que o indivíduo coloca na boca a cada 12 horas. Existe uma formulação nasal chamada Natesto, tá? E o grande apelo do Natesto é que ele não faz uma inibição tão importante no eixo hipotálamo-hipofisário, então você não tem essa baixa significativa de gonadotrofinas. Então, o próprio laboratório viabilizou um trabalho que eles perceberam que o indivíduo mantinha os níveis de gonadotrofina e, consequentemente, a produção espermática. Está se pensando em usar o Natesto nesses pacientes que ainda têm plano de procriação.
existe uma formulação subdérmica, né, que é como se fosse o análogo. Nossa, me deu um branco. Análogo. Oi? Para câncer de próstata? Oi? NHRH. Comercial? Esqueci o nome. Me deu um branco. Zoladex. Oi? Zoladex. Desculpe. É o Como depô que eles chamam. Zoladex de testosterona. Então, ele faz o Zoladex e aquilo ali fica fazendo um nível sérico como se fosse uma formulação injetável. O que vem para o Brasil disso aí a gente não sabe, né? E com esse dólar nas alturas a coisa vai ficar muito custosa. Mas é o que a gente tem no mercado fora daqui. O Luiz perguntou a respeito desses usuários de esteroides. Esse paciente é complicadíssimo. Esse paciente é difícil, é uma pessoa que ele acha que sabe mais do que você, né? Ele usa termos que às vezes incomoda até um pouco a gente durante a consulta, e eu vejo mais ou menos como um indivíduo que quer parar de fumar e não quer. Então, se ele não quiser deixar de usar o hormônio, não adianta que você diga, ele não vai usar, ele não vai deixar de usar. Se ele tiver interesse realmente, Luiz, o caminho é parar e começar ou com o clomifeno. Existe uma resposta que funciona em muitos pacientes, você estimular o eixo com o clomifeno, se não o HCG. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Aranha e para o Gustavo. Hoje, a gente tem muitos pacientes em vigilância ativa de câncer de próstata, e por tumores de baixo risco, muito baixo risco, e que vão fazer segmento sem nenhum tratamento. E esses pacientes entram na faixa etária de pacientes idosos com hipogonadismo. Qual que é a experiência de vocês, ou se vocês fazem, reposição hormonal em paciente hipogonádico em vigilância ativa de câncer de próstata? Normal, né? Não, justamente. Se a gente levar em conta aquela teoria do Morgenthaler e do Dr. Hernani Roden, né, da teoria da saturação, realmente não tem sentido nenhum a gente não repor testosterona no paciente hipogonádico. Tá? Então, o que é dito é que é necessário esclarecer o paciente, né? Porque, assim, boa parte dos pacientes, sim, em vigilância ativa, eles vão progredir, né? E a gente tem que deixar bastante claro que essa progressão, eventualmente, se ela acontecer, ela não é decorrente da testosterona. Tá? Isso está bem estabelecido na literatura, só que você tem que ter o paciente ciente disso, né? Para ele não vir falar que a tua testosterona que você fez, essa tua reposição, que foi a causadora da progressão do hormônio dele, né? Então, toda a literatura não tem nenhum estudo que seja um estudo grande, sério, que diga que a testosterona ela induz a progressão do tumor de próstata nesses pacientes com vigilância ativa. Acho que o Krebs está querendo ir para as discussões, né? Então, o que eu queria falar um pouquinho aí, Krebs? Que hipogonadismo é muito, assim, a gente conseguiu ver que hipogonadismo é muito mais do que repor testosterona, né? Então, não é o paciente hipogonádico chega, você tem que repor testosterona. Você tem que entender o que está acontecendo. Tem que ver qual que é a causa desse hipogonadismo para propor o tratamento, né? Desse um hipogonadismo primário, secundário, né? Ou então, eventualmente, um hipogonadismo da idade, né? Então, que é um hipogonadismo considerado hoje em dia como um hipogonadismo misto, né? E tratar aqueles pacientes que têm necessidade de tratamento, né? Por quê? Porque se você trata um paciente com testosterona, um paciente que ele não tem hipogonadismo, você vai estar causando um problema para ele. Então, ao invés de resolver o problema dele, você vai estar fazendo com que esse paciente desenvolva a médio e a longo prazo um hipogonadismo secundário, né? Então, esse paciente que não tem um problema, você vai acabar causando um problema para ele, né? De consideração de testosterona exógena. A testosterona exógena, então, vai ser a causadora de um hipogonadismo secundário, né? Então, a gente tem dados que de 60% a 70% dos pacientes que usam testosterona exógena, eles vão acabar
tendo algum tipo de hipogonadismo secundário com alteração da função reprodutiva, né? Uma piora na função testicular e às vezes até uma azoospermia, né? Então, esses pacientes, eles vão ter uma inibição de eixo, né? Esses pacientes com testosterona, especialmente a testosterona injetável e testosterona que faz muito pico suprafisiológico, são os pacientes que mais vão fazer policitemia, né? Então, é isso que o Aranha falou, que eventualmente uma policitemia ela pode ser tratada com uma testosterona exógena, né? Uma testosterona transdérmica, né? E esses picos suprafisiológicos vão ser os picos que mais vão ter efeito diabetogênico, né? Então, esses pacientes têm mais risco de desenvolver diabetes, né? Ressaltar, então, que é muito importante o seguinte: testosterona não combina com fertilidade. Então, você jamais vai usar testosterona para tratar infertilidade, né? Então, isso é uma coisa que é totalmente proscrita e não deve ser feita, né? Eu já atendi pacientes aqui no consultório encaminhados por colegas, né? Nenhum dos colegas aí do Hospital de Clínicas, mas assim, colegas urologistas que passaram testosterona para o paciente para tratar uma infertilidade, né? Do ponto de vista das medicações orais, as medicações orais, elas são deletérias do ponto de vista hepático, né? Então, especialmente as formas metiladas de testosterona, elas aumentam a chance de fazer adenoma, né? Então, da mesma forma que doses muito altas de hormônios anticoncepcionais femininos pode fazer adenoma hepático, a testosterona pode fazer adenoma hepático masculino também e eventualmente até tumor hepático maligno, né? A testosterona nasal promete ser alguma coisa um pouco mais fisiológica, tá? Só que já existem alguns estudos mostrando que o uso a longo prazo, na realidade, essa testosterona nasal não tem nenhum estudo a longo prazo, né? Então, alguns estudos um pouco mais que estudaram essa testosterona ao longo do tempo, mesmo a nasal, mostraram que a testosterona, mesmo nasal, parece que ela reduz os níveis de LH a longo prazo. Então, a testosterona nasal, ela talvez uma promessa, mas ela é muito parecida com a testosterona transdérmica. Ela inibe menos eixo, né? Mas parece que ela inibe também, tá? E por que esses pacientes esses mais jovens usam testosterona exógena, né? Especialmente porque a testosterona é um hormônio anabolizante, né? Então ela vai melhorar a performance, vai melhorar função muscular. Esse paciente ele vai se sentir melhor com a testosterona, né? Isso é fato, né? Só que esses pacientes eles têm que ser esclarecidos que a longo prazo eles vão desenvolver um hipogonadismo secundário. E o que a gente mais recebe do consultório são os pacientes que usaram testosterona por muito tempo e ao longo de 2, 3, 4 anos, eles vão sentindo que eles estão reféns da testosterona exógena, né? E aí sim que eles vêm procurar a gente. Então eles usam por quê? Porque a testosterona ela é um hormônio anabolizante, ela realmente faz a pessoa se sentir melhor, só que ela vai cobrar as consequências a longo prazo.